Abram lá as Escrituras, mantenha sempre aberta a Bíblia Sagrada, pois hoje eu quero falar com vocês de algo muito importante mesmo. Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo 7. Abram lá as Escrituras, a palavra de Deus, e a minha oração é que Deus fale poderosamente, amorosamente a cada coração nessa noite. Então eu peço a sua máxima atenção, que Deus fale conosco, ministrando aos nossos corações. Josué, capítulo 7. Texto muito importante. Todo primeiro domingo do mês, nós estamos numa série de mensagens cujo tema é os combates da alma. Os combates da alma são um conteúdo terapêutico da fé cristã para o cuidado da nossa alma. A Bíblia, como palavra de Deus, sendo palavra de Deus, ela nos oferece respostas para enfrentarmos, por exemplo, já falamos aqui sobre como vencer a impaciência, como vencer o orgulho, como vencer a ira, como vencer a procrastinação e tantas outras lutas, como vencer a culpa. Então a Bíblia Sagrada, ela é poderosa o suficiente para nos informar a como vencer essas lutas que assaltam a nossa alma. E nessa noite, baseado em Josué capítulo 7, eu quero falar sobre como vencer o fracasso. Como vencer o fracasso. Permita-me te fazer uma pergunta. Você já fracassou na vida? Você já fracassou? Você já planejou algo e fracassou? Investiu algo e fracassou? Tomou uma atitude das melhores boas intenções e fracassou? Foi o que aconteceu aqui nesse episódio que leremos de Josué capítulo 7. O exército de Israel fracassou e perdeu uma batalha e veremos o porquê. Porque eles fracassaram e porque muitas vezes nós também fracassamos. Pois bem, hoje eu vou usar um método diferente, como é um texto mais extenso, na medida da leitura, a gente vai lendo aos poucos e eu vou fazendo a exposição do texto sagrado, tá ok? Mas eu quero te convidar mais uma vez para uma palavra de oração, porque nós dependemos do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua santa palavra e nos aproximamos com temor e tremor. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Ajuda-me a ser fiel às Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para entender o texto sagrado. Fala conosco, Pai, fala com cada um que está aqui e com cada um que está assistindo nesse momento. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu te apresentar uma visão geral, mantenha a Bíblia aberta, uma visão geral sobre esse texto. Quem escreveu, nós cremos que foi Josué. Há um debate acadêmico, mas nós cremos pelos detalhes que foi o próprio Josué que escreveu esse livro tão importante. Esse livro foi escrito mais ou menos entre o ano 1405 a 1385 a.C. Qual foi o propósito de Josué ter escrito esse livro? Foi apresentar o cumprimento das promessas de Deus nos dias de Josué e ensinar às gerações futuras de Israel como servir ao Senhor. Por isso que é um livro importante. Como servir o Senhor nas batalhas, na distribuição da terra prometida, entre as tribos e na renovação da sua aliança com Deus. Então Josué, ele foi usado por Deus para conquistar a terra prometida. E aí Deus o capacitou e o inspirou para isso. O livro de Josué, ele pode ser sistematizado em 3 pontos. Se você ler todo o livro, podemos sistematizá-lo em 3 pontos. Primeiro, a conquista da terra prometida, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. Segundo, a distribuição da terra prometida, vai do capítulo 13 até o capítulo 21. E terceiro, a lealdade à aliança na terra prometida, que vai do capítulo 22 até o capítulo 23. Antes de entrarmos no texto sagrado, deixa eu falar um pouco para vocês do contexto do capítulo 7. O grande problema que aqui está destacado, e é por isso que eu creio na Bíblia, esse texto ele mostra de maneira nítida o erro que Israel cometeu.
Então é interessante que a Bíblia Sagrada, ela deixa muito claro os erros dos nossos heróis na fé. E Israel, nesse episódio, eles erraram. E eles fracassaram, vocês entenderão isso. Num contraste vivido com a batalha em Jericó, os israelitas transgrediram a lei de Moisés ao tentar conquistar a cidade de Ai. E, consequentemente, sofreram uma derrota. Eles fracassaram. Então, olha só, Josué com o seu exército, tinha conquistado a cidade de Jericó, que era rodeado de uma muralha muito forte. Aí, depois deles conquistarem Jericó, eles tiveram que conquistar uma outra cidade chamada Ai. Mas o grande problema é que na cidade de Ai eles fracassaram e era um povo menor do que a cidade de Jericó. Pois bem, o livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala a Josué e o encoraja. No capítulo 2, Josué envia espios mandados a Jericó. E lá eles conhecem a Raabe. Capítulo 3, eles passam pelo Jordão. Interessante, um outro milagre, Deus abrindo algo, acontece aqui. Ele abriu o Mar Vermelho com Moisés e ele abriu o Rio Jordão com Josué. Capítulo 4 tem as 12 pedras tiradas do meio do Jordão, simbolizando as tribos de Israel. Capítulo 5 tem a circuncisão dos filhos de Israel. Lembre-se que a circuncisão é um pacto, é uma aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis. E aqui nesse episódio, Josué leva o povo a se lembrar dessa aliança e ser circuncidado. Aí capítulo 6, a grande conquista, a invasão e a destruição de Jericó. Aí capítulo 7, o grande fracasso. Os israelitas são derrotados em Ai por causa do pecado de uma pessoa. Esse homem chamava-se Acã. Por causa do pecado de um soldado, um exército inteiro perdeu uma batalha e fracassaram. E no capítulo 8, depois que eles resolveram o problema, eles conquistaram a cidade de Ai. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O povo de Israel, eles tiveram uma grande vitória quando conquistaram Jericó. Mas depois, na batalha consequente, eles tiveram um grande fracasso. Já aconteceu com você? Você diante de uma grande vitória e depois você fracassa. Isso é, você tem uma grande vitória, mas depois você dá um passo errado e acaba fracassando. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Mas o que é fracasso? Segundo os dicionários, fracasso é mau resultado, ruína, desgraça, malogro, insucesso. E o perigo do fracasso, no ser humano, ele produz algumas coisas. Por exemplo, sentimento de inferioridade, desânimo, desistência. E alguns, ou a maioria, ficam deprimidos depois de um fracasso. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. E na exposição do texto, eu vou te apresentar 6 pontos para você memorizar e entender melhor o texto. Por exemplo, eu vou falar sobre a desobediência, versículo 1. Eu vou falar sobre a derrota, versos de 2 a 5. Eu vou falar do desespero, versos de 6 a 9. Eu vou falar da direção, versos de 10 a 15. Eu vou falar da descoberta, versos 16 a 21. E também vou falar da disciplina, versos de 22 a 26. Tá ok? Então mantenha a Bíblia aberta. Olha o verso 1 na sua Bíblia, quando diz assim. Na minha tradução está escrito assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que aconteceu aqui? Quando Deus ordenou que o exército de Israel invadisse Jericó, Deus deu uma ordem: não pegue os despojos, que era o ouro, a prata, coisas importantes. Ele falou: não pegue os despojos de Jericó, só conquiste a terra, mas não pegue nada. Não pegue nada. E Deus, ele deu essa orientação dizendo o seguinte: olha, vocês não podem pegar os despojos para vocês, mas tragam esses despojos, porque esses despojos futuramente seriam usados na construção do templo de Israel.
mas ninguém poderia pegar para si. E Deus deixou bem claro, e deu algumas traduções que diz assim, quando fala coisas condenadas, fala anátema. Algumas traduções usam essa palavra. Anátema significa maldição. É Deus dizendo assim, conquiste a terra, mas não pegue nenhum despojo, porque senão vai ser uma maldição na vida de vocês. Todo esse despojo vai ser usado no templo, quando for construído. Mas se vocês, de maneira egoísta, pegarem para vocês e desobedecerem a minha ordem, será anátema, será uma maldição. O que aconteceu? Um tal de Acã, que fazia parte do exército, ele pegou de maneira secreta um despojo. E diz a Bíblia, como Deus conhece todas as coisas, diz a Bíblia no verso 1, que a ira de Deus se acendeu sobre os filhos de Israel. A ira de Deus. Agora, precisamos entender que a ira de Deus não é como a nossa, que é uma ira pecaminosa. Por isso que Paulo falou assim, irai-vos, mas não pequeis. Porque pecamos muitas vezes quando ficamos irados. Mas a ira de Deus é a ira santa e justa contra o pecado e a maldade humana. E Deus se irou, eu estou falando isso para você, porque muitos ouvem sobre o amor de Deus. Mas a Bíblia também fala da ira de Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados é uma ofensa contra a santidade de Deus e ele se ira. E a sua ira é justa, é pura, é santa contra a pecaminosidade humana, porque Deus, ele nunca foi cúmplice com os pecados dos seres humanos. Então ele se irou contra o seu povo amado, os filhos de Israel. Mas eu destaco para você também uma coisa. Vocês estão vendo que o pecado de uma pessoa, pode mexer com Deus. Como Deus reage diante do pecado de uma pessoa. E o texto deixa bem claro que Deus se irou, porque Acã desobedeceu uma ordem divina. Então esta foi a desobediência. Deixa eu te apresentar a derrota. Como consequência da desobediência, vem sempre a derrota. Olha o verso 2 na sua Bíblia, até o verso 5, quando o escritor escreveu assim, Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão, espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha que coisa terrível. Então, como uma estratégia militar, como foi feito em Jericó, Josué mandou espias para poder olhar aquela cidade. E Ai, era uma pequena cidade que ficava na subida de uma montanha. E quando os espias olharam ali, eles viram uma população menor, bem menor do que Jericó. E aí, qual foi a sugestão de alguns soldados? Olha, não leve todo o exército, leve pelo menos de 2 a 3 mil pessoas. Ai, como eu falei para vocês, Ai era uma cidade localizada ao oeste de Jordão, nas colinas do leste de Betel. A palavra Bet-Aven, esse nome significa casa do nada, ou casa da iniquidade. E aí um deles fala assim, não suba todo o povo, não precisa usar todo o exército, mande só um pelotão de 2 ou 3 mil soldados. E Josué falou, não, então vamos enviar 3 mil soldados. Só que daí eles foram surpreendidos. Porque, por exemplo, em Atos capítulo 8, verso 25, quando Ai foi derrotado, diz que tinha 12 mil homens lá, na cidade de Ai. E eles não viram todas essas pessoas. E diz a Bíblia Sagrada que mesmo sendo uma cidade pequena, e mesmo eles vendo um contingente pequeno, eles perderam a batalha. E 36 pessoas do exército de Israel
foram a óbito, morreram nessa batalha. E outros tiveram que fugir diante desses homens de Ai. Essa foi a derrota. Essa foi a grande derrota. Primeiro, que nessa altura do campeonato, Josué não sabia do pecado de Acã. E segundo, querendo ou não, eles subestimaram o inimigo. Só porque a cidade era menor, só porque tinha menos pessoa, enviaram um pequeno pelotão e fracassaram na missão. Foram derrotados. Esse é o grande problema, subestimar o inimigo. Esse é o grande problema, subestimar o problema. E pensar que é um problema pequeno e pensar que não será afetado e que não fracassará. Então a desobediência leva à derrota. Agora eu quero apresentar para vocês o desespero. O desespero de Josué. Olha a reação de Josué no verso 6. Olha só. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os seus anciãos de Israel e puseram um pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Esse foi o desespero de Josué, o grande general. Ele rasgou as roupas, colocou pó sobre a cabeça. Essa era uma maneira, no Oriente naquela época, era uma maneira da pessoa se entristecer diante de Deus. Era uma maneira da pessoa expor o seu sofrimento de maneira externa. E Josué e os anciãos, os líderes de Israel, fizeram isso. Começaram a chorar, desesperados, com pó na cabeça, com vestes rasgadas, se colocando diante de Deus. Eu não entendi. Foi o Senhor que nos trouxe para essa terra. Foi o Senhor que nos deu a vitória em Jericó. Foi o Senhor que abriu o Rio Jordão. E por que sofremos uma cachapante derrota como essa? Agora é interessante que Josué sabia orar. Quando ele fala por quê, não é baseado numa rebeldia, mas é baseado numa fé de uma pessoa que está perplexa, como acontece conosco. Quando enfrentamos problemas que não conseguimos explicar, muitas vezes nós falamos: por que, Deus, isso aconteceu? Não baseado na rebeldia, mas na perplexidade. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer me dizer. Foi isso que aconteceu com Josué. Mas Josué, ele sabia orar, porque ele diz assim: Senhor, e o teu nome? E o teu nome, e a tua reputação, como vai ficar? Eu não estou pensando no bem-estar do povo de Israel. Eu estou preocupado na reputação do teu santo nome. Porque naquela época, cada nação tinha um Deus. E esses deuses eram representados através dos seus exércitos. Então o exército que ganhava uma batalha, uma guerra, eles faziam oferendas ao Deus que eles acreditavam. E Josué está dizendo assim: Senhor, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Os outros deuses falsos são representados em estátuas, mas o Senhor é o Deus verdadeiro que apareceu para nós e que nos ama. Como que vai ficar o teu nome? E outra, como que vai ficar os cananeus? Os cananeus eram outro grupo fortíssimo, que estava além daquela região. E ele está dizendo: olha, e os cananeus vão apagar o nosso nome, vão apagar o nosso CPF. Quando eles ficarem sabendo que Ai, uma cidade menor, nos derrotou, como vai ficar a nossa imagem? Mas o problema é o seguinte: e o teu nome, Senhor? O teu nome que nós tanto honramos, como vai ficar a tua reputação? Então esse é um desespero de um coração de um homem que não entendeu o fracasso que estava passando. Mas do desespero, Deus deu uma direção. Como Deus é bom, né? Diante do desespero, Deus nos dá uma direção. E olha a direção de Deus no verso 10, aí na sua Bíblia, quando diz assim, olha que lindo: então o Senhor disse. Agora é Deus falando com Josué.
Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar apresentará por casa, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Agora olha interessante, Deus falou para Josué, Josué clamou, Deus falou. E aí, olha como não dá para esconder nada diante de Deus. Deus, ele conta detalhes. E Deus é categórico, Israel pecou. Agora eu chamo sua atenção, um homem pecou, a nação toda passou a ser culpada. Guarde isso aqui. O pecado de uma pessoa afeta toda uma coletividade. O pecado de uma pessoa afeta toda uma coletividade. Esse é o problema. Porque Deus poderia dizer assim para Josué: Josué, Acã pecou. Não, ele disse Israel. Israel pecou contra mim, quebrou a minha aliança. A minha aliança. E aí Deus, ele conta em detalhes o que aconteceu. Mentiram. Esconderam, desobedeceram às minhas ordens. Aí, gente, o povo de Israel tinha uma aliança com Deus naquela época. E a aliança com Deus tinha alguns termos. No Antigo Testamento, a aliança de Deus dizia assim, olha, quem obedecer a minha aliança será abençoado, mas quem quebrar a minha aliança será amaldiçoado. Era assim na antiga aliança, no Antigo Testamento. Graças a Deus que quando nós desobedecemos, essa maldição que também deveria cair sobre nós, não cai sobre nós por extensão daquele que morreu por nós. Diz a Bíblia que Jesus morreu por nós lá em Gálatas, recebendo toda a maldição que estava sobre nós devido à nossa desobediência. Mas no Antigo Testamento é assim que funcionava. A aliança de Deus tinha alguns termos que o povo tinha apoiado. Quem obedecia era abençoado, mas quem desobedecia era amaldiçoado e era sentenciado com a pena capital. Mas olha só, essa foi a direção de Deus. Aí Deus deu a direção. Deus falou assim, santifiquem-se, porque amanhã eu vou mostrar para vocês. Agora é interessante, por que Deus fez isso? Não era mais fácil Deus ter falado para Josué, foi Acã, pronto, acabou. Parece mais fácil, né? Mas sabe por que Deus falou assim? Reúna todo o povo de Israel. Aí haverá um sorteio. Esse sorteio era o seguinte, gente. Na estola sacerdotal, uma placa que tinha no peito do sacerdote, tinha 12 pedras representando a tribo de Israel. E através daquelas 12 pedras que Deus ia mostrar por sorteio a tribo da pessoa, a família da pessoa, a casa da pessoa, até chegar no homem pecador. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque ele poderia apontar para Acã, mas sabe por que ele fez tudo isso na coletividade? Já que o pecado de um afeta a todos, Deus queria mostrar isso de maneira coletiva para que todos temessem. Para que todos temessem e soubessem o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Então por isso que Deus falou, santifiquem-se. Essa santificação,
Era para que eles se separassem de tudo, orassem e se consagrassem a Deus, porque essa santificação ia ser uma revelação do juízo de Deus no dia seguinte. Essa foi a direção. Mas olha só, da direção, olha a descoberta. Olha o verso 16. Olha só, porque não vale a pena esconder pecado. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele revela o pecado dele, olha o verso 21. Quando vi, entre o despojo, uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha que coisa. Deus mostrou. Se cumpriu aquilo que Deus falou para Josué. Eu vou revelar a tribo de Judá. Eu vou revelar a grande família, a família dos Zeraitas, que era uma família numerosa. Eu vou revelar a casa de Zabdi, que era o patriarca daquela família. Até chegar no filho de Zabdi, Acã. Olha que coisa, como Deus faz. E aí, Acã foi descoberto. Foi descoberto. Agora é interessante, gente, que aqui, como ele não tinha saída, ele confessou o pecado dele. Interessante que Josué fez a seguinte abordagem: olha, glorifique a Deus e conte a verdade. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo o seguinte: respeite o nome de Deus. Glorifique ao Deus de Israel. E seja sincero, porque não tem como fugir. A sorte caiu sobre você. Conte a verdade. Aí, só porque ele foi apanhado, só porque ele foi descoberto, ele confessou o seu pecado. Agora, sabe o que é triste? Tem muita gente que confessa pecado porque sabe que vai ser apanhado ou denunciado. Aí resolve confessar. Seria melhor se ele tivesse já confessado. Quando ele viu o método que Josué ia aplicar, porque Deus tinha revelado assim, seria melhor se ele tivesse falado assim: Josué, não precisa fazer isso não, foi eu. Tá aqui, foi eu errei, eu pequei. Mas não, como a coisa foi afunilando, até chegar nele e ele foi apanhado, foi descoberto, aí ele resolveu confessar: sim, eu pequei contra o Deus de Israel. Eu pequei. O grande problema é que muitos fazem isso, confessa só depois que foi descoberto. Que talvez, se não fosse descoberto, nunca confessaria. Como foi apanhado, passou vergonha pública, aí resolveu fazer a confissão. Mas ele confessou o seu pecado. Agora, a dinâmica do pecado é a questão. E olha só, olha como o pecado é uma coisa terrível na vida de qualquer um. Ele falou que ele viu uma capa babilônica, que era caríssima naquela época, gente, era uma capa importada, né? Ele viu ouro, né? Ele viu prata, e ele roubou essas coisas, levou para a casa dele, fez um buraco e colocou debaixo da tenda. Agora, olha a dinâmica do pecado. Ele viu, ele cobiçou e ele tomou. É assim que é o pecado. Lembra de Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva? Lembra quando Eva viu aquele fruto que ela viu, desejou,
tomou e pecou. Essa é a dinâmica do pecado. As pessoas, elas passam a ver, passam a cobiçar, que é um desejo eterno, e acaba tomando aquilo. Por exemplo, aqui vemos a dinâmica do pecado. Primeiro Acã vê, depois cobiça, e em segundo toma e por último esconde. É assim que o pecado funciona. Primeiro colocamos os olhos onde não devemos. Depois cobiçamos o que vimos. E em seguida damos um jeito de tomar ou praticar tal coisa. E por fim, escondemos os rastros para que ninguém saiba o que fizemos. Porque a nossa consciência diz que aquilo está errado e assim preferimos ocultar. Foi o que Acã fez. Acã viu, cobiçou, tomou e escondeu. Assim é o pecado na vida de todas as pessoas. As pessoas estão vendo, estão cobiçando, estão tomando no sentido de praticá-lo e depois estão escondendo. Estão escondendo todos os rastros, todos os vestígios do pecado, mas diante de Deus não se esconde nada. Da descoberta, vamos para o último ponto, a disciplina. Olha o verso 22. Olha só o verso 22 das Sagradas Escrituras, quando diz assim: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Canaã, de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos, as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. A pena capital foi sentenciada. Como eu falei para vocês, na antiga aliança, diante da desobediência vinha a maldição. E vinha a execução. E aí Acã e toda a sua família, lembre-se disso aqui, o pecado de um afeta a todos. Por causa do pecado de Acã, ele e toda a sua família foram executados, apedrejados. E fizeram aquele montão como memorial dizendo o seguinte: olha, esse é o preço do pecado escondido. É isso que acontece com todas as pessoas que pecam e vive com seus pecados escondidos, pecados não confessados. Porque com Deus não se brinca. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Interessante que esse vale de Acor significa vale de calamidade e de problema. E há uma grande similaridade entre o nome Acã e o nome do vale Acor. Calamidade. Calamidade. E aí eles foram disciplinados pelo Senhor. É lógico, precisava de testemunha. Josué foi lá, mandou alguns soldados, acharam os despojos e trouxeram diante de Deus, diante de Josué e diante de Deus. Ali diante do Senhor pode ser a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas diante do general e diante de Deus, os despojos foram colocados diante ali de Acã, e Acã foi sentenciado à morte. Esse é o problema, meus amados. Então, olha só, esse é o problema do fracasso. O pecado escondido. Pois bem, diante dessa exposição, que eu espero que tenha ficado claro, eu quero chamar a sua atenção para a minha aplicação. O que esse texto tem a ver com a gente? O que esse texto, até assustador, né? Tem a ver conosco, os cristãos do século XXI. Tem muito a ver. Porque fala também do nosso fracasso. Por que nós fracassamos? E como vencer o fracasso?
Precisamos entender por que fracassamos. Nesse texto, o exército de Israel fracassou na guerra porque cometeram 4 erros. Guarde isso aqui. São 4 erros que nós também podemos cometer. Esse é o problema, não só eles, mas nós também podemos cometer. Primeiro erro, porque muitas pessoas fracassam. Porque tem uma confiança demasiada. Confiança demasiada foi um fator de fracasso. É lógico que o texto nos mostra que por causa de um pecado de um homem, causou todo esse resultado. Mas o problema é que quando os espias falaram assim para Josué, Josué, não precisa enviar todo o pelotão não, leva 2 ou 3 mil. Ele estava subestimando o inimigo. Esse é o problema, a confiança demasiada. É um fator de fracasso. Sabe por que muitas pessoas fracassam? Porque confiam muito em si. Confiam muito no seu taco. Confiam muito no seu peito. Confiam muito no seu dinheiro. Confiam muito na sua experiência. Confiam muito no seu diploma. Confiam muito na sua força. E aí, por causa de uma confiança demasiada, muitos fracassam. Mesmo diante de um problema pequeno. Fracasso, gente. Fracasso. E sabe por que eles fracassaram? Porque eles lembraram da vitória na chegada da Terra Prometida, eles lembraram da travessia do Jordão e eles lembraram da conquista de Jericó. Então, na cabeça deles, o que eles pensaram? Poxa, se já vencemos grandes batalhas e vencemos, o que é aí pra gente? Nós venceremos também. Cuidado, cuidado. Confiança demasiada é um fator de fracasso em muita gente que pensa que é forte o suficiente, muita gente que pensa que sabe o suficiente e fracassam, caem. Tome muito cuidado. Esse foi o problema de Israel. Não confie muito em você. Não se apoie em você. Confie em Deus. Confie em Deus. Mesmo diante de um problema pequeno, você pode fracassar, você pode cair. Se você confiar em você, você é um forte candidato a fracassar, como aconteceu com o exército de Israel. Segunda aplicação para nós, como lição. O fato de não esperar em Deus, antes de avançarem, foi outro fator que levou ao fracasso. Sabe o que Josué poderia ter feito, e é o correto? Ter buscado a Deus em oração. Deus, é a tua vontade? Eu sei que o Senhor esteve conosco na travessia do Jordão. Eu sei que o Senhor esteve conosco na vitória em Jericó, mas agora é uma nova batalha. O Senhor está conosco? É a tua vontade? Precisamos fazer isso. Interessante que o rei Davi, em 1 Samuel, quando ele começou a expandir o reinado de Israel, antes da guerra ele consultava a Deus. Ele se colocava diante de Deus, ele consultava a vontade de Deus e diz a Bíblia que Deus era com ele. Josué não fez isso. Josué não soube esperar em Deus, ele não colocou diante de Deus, é por isso que muitos fracassam. Sabe por quê? Eles queriam ação e não oração. Eles não pediram a opinião de Deus. Eles queriam ação e não meditação. Eles não consultaram a Deus. Eles queriam ação e não orientação. Eles não pediram a direção de Deus. Eles agiram na impulsividade. Impulsividade. E quantas pessoas impulsivas tem hoje em dia? Pessoas impulsivas, extremamente ansiosas, que não pensam para poder agir. E fracassam. Pessoas impulsivas que não pedem a opinião de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando Jesus falou assim, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos nesse mundo para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E quando fazemos a nossa vontade, é fruto do nosso egoísmo, influenciado pela nossa impulsividade. E quando isso acontece, muitos fracassam, caem e perdem batalhas na vida. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então olha só, peça a opinião de Deus, fale com Deus oração, busque a direção de Deus. A direção de Deus, a opinião de Deus está na Bíblia Sagrada, nas sagradas letras.
Nós precisamos orar pedindo a direção de Deus. Deus, me ajuda diante dessa batalha. E nós precisamos da opinião de Deus, revelada nas Escrituras, para entendermos a vontade de Deus e agirmos. Foi o que Josué não fez. Por isso que ele fracassou. Então, olha, tome cuidado. Eu tenho visto como pastor, muitos têm fracassado. Sabe por quê? Porque não consultam a Deus. Gente, isso é terrível. Gente que vai para o casamento e nem consulta a Deus. Aí a bomba explode aonde? No casamento. E as pessoas convivem com casamentos terríveis, porque não consultaram a Deus. Pessoas que tomam decisões assim como se fosse trocar de roupa, coisas que vai decidir a vida, e tomam as decisões mais fúteis, como se fosse trocar de roupa. E não colocam diante de Deus, Deus, eu preciso da tua direção, eu não posso errar nisso aqui, Deus, me ajuda. Aí os impulsivos não consultam a Deus e consultam as suas próprias decisões, e muitos fracassam e estão recebendo as consequências de decisões erradas. Cuidado. Quem sabe Deus está falando com você aqui nessa noite. Tome cuidado com as suas decisões. Consulte a Deus. Consulte a Deus. Terceira lição, que leva ao fracasso. Desobediência às ordens de Deus foi outro fator de fracasso. Desobediência. Desobediência. Interesses pessoais acima da comunidade de Israel. O interesse egoísta, individualista, pessoal de Acã foi o seguinte: não, vou pegar. Vou pegar essa capa, esse ouro, essa prata, e ninguém vai ficar sabendo. Eu vou pegar, vou esconder. Afinal de contas, eu vou deixar passar essa oportunidade. Interesse pessoal acima da coletividade. Todos deveriam obedecer. A segurança deles estava baseada na obediência deles. Mas quando nós desobedecemos às ordens de Deus, amados, nós fracassamos na vida. Nós fracassamos quando nós desobedecemos a Deus. Interesses pessoais acima da vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma frase que marcou minha vida semana passada, de um sábio pastor, que ele escreveu, e é verdade. Ele escreveu assim: Deus não está preocupado com os nossos sonhos. Deus, ele vela pela sua vontade. Ele não está preocupado com os nossos sonhos. Ele quer saber se nós estamos dispostos ao suficiente a fazer a vontade dele. A vontade dele. E a Bíblia diz que quando nós fazemos a vontade dele, nós seremos abençoados. Viveremos os seus planos, a sua vontade, os seus propósitos. Mas quando os nossos interesses estão acima da vontade de Deus, aí é fracasso. Porque, digo para vocês, a maioria dos nossos interesses não estão dentro da vontade de Deus. Por isso que muitos fracassam. Por isso. Examina o seu coração. Muitos dos nossos interesses não têm nada a ver com Deus, com a vontade de Deus. É o problema do egoísmo, a desobediência. Cuidado. Não desobedeça a Deus. Faça a vontade de Deus, ame a Deus, obedeça a Deus. Vamos obedecê-lo, porque desobedecê-lo é um caminho para o fracasso. Última lição que eu destaco aqui: o que leva uma pessoa ao fracasso? O pecado oculto. Porque, amados, pior do que pecar é esconder o pecado. Pior do que pecar é viver escondendo o pecado. É pior. Porque a Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Se confessarmos. Mas o problema é esconder o pecado. E deixa eu falar para vocês, ninguém consegue passar a vida inteira escondendo um pecado. Você pode esconder por um tempo, mas não a todo tempo. Um dia vai vir à tona. Um dia você vai ser denunciado. Um dia você vai ser apanhado. Um dia você pode passar vergonha pública por causa de pecados escondidos, porque nada esconde, nada fica escondido diante dos olhos de Deus. E Deus faz de propósito para que esse pecado um dia venha à tona. Ele faz isso. E Ele tem direito para fazer isso. Essa é a questão. Ele é Deus.
Ele é justo, ele é santo, ele tem direito a isso. E é isso que acontece. Pecados escondidos um dia vêm à tona. Vem à tona. Então toma cuidado. Se você tem pecado escondido na sua vida, confesse, enquanto é tempo. Antes que o problema seja maior. Não espere como Acã, de ser denunciado, de ser apanhado, aí dizer, olha, realmente eu errei. Não, fale. Coloque-se diante de Deus. Confesse o pecado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Lembre-se aqui, o pecado de Acã influenciou toda uma nação. O seu pecado influencia o seu casamento. O seu pecado influencia os seus filhos. O seu pecado influencia a sua casa. Eu não estou dizendo que os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Não é isso, porque a Bíblia não ensina isso. Mas o pecado de alguém promove sofrimento na vida de outros. Esse que é o problema. Não é só a pessoa que sofre. É a esposa que vai sofrer quando esse pecado vier à tona. É o marido que vai sofrer quando esse pecado vier à tona. É os filhos que vão sofrer quando esse pecado vier à tona. Porque o pecado de um afeta todos. Um pecado de uma pessoa da igreja afeta toda a igreja. Por isso que existem tantos escândalos. Nós somos mais conhecidos pelos nossos escândalos do que pelos nossos exemplos. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então olha só, para não fracassarmos, precisamos resolver os nossos pecados escondidos. Resolva o pecado. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque não vai acontecer com a gente o que aconteceu com Acã, ninguém vai apedrejar a gente. Nós não receberemos a pena capital por causa dos nossos pecados. Porque toda a maldição que estava sobre nós foi jogada em Cristo. Cristo recebeu toda a maldição da nossa desobediência. Mas deixa eu abrir os seus olhos. As pessoas não serão apedrejadas hoje por causa dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar um dia. E quando ele voltar, ele vai julgar todas as pessoas. E diz a Bíblia que os pecados serão colocados à tona, pecados escondidos serão revelados. Só que daí vai ser tarde demais. E diz a Bíblia que Jesus vai pegar essas pessoas e vai jogar no lago de fogo e enxofre, que é uma condenação eterna. É por isso que a gente precisa se arrepender, confessar os nossos pecados e colocar diante de Deus, me perdoa. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido, Senhor. O maior fracasso na vida, sabe qual é o maior fracasso? É ser condenado pelos seus próprios pecados. Mas, gente, como eu falei, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para receber os nossos pecados, as nossas maldições e para nos oferecer o perdão de Deus, a salvação e a comunhão com Deus. O que nós precisamos fazer é continuar confessando, porque nós somos pecadores. É continuar confessando e falando, Deus, me ajuda, me perdoa, porque eu pertenço a Ti, eu sou o Teu filho. Para esses, há salvação, porque há arrependimento e fé. Mas para outros que continuam escondendo o seu pecado, um dia haverá prestação de conta, haverá condenação. Então tome cuidado. Então olha só, quais são os 4 erros que levam ao fracasso? Para você lembrar, confiança demasiada em si mesmo, o fato de não conseguir esperar em Deus, desobediência às ordens de Deus e o pecado oculto. 4 erros que levam as pessoas ao fracasso. Eu termino com algumas perguntas. E eu termino aqui. Você tem confiado em si mesmo a tal ponto de não consultar a vontade de Deus? Tem sido o seu caso? Segundo, você tem desobedecido às ordens de Deus? Terceiro, existe algum pecado oculto em sua vida que precisa ser confessado e resolvido? Que o Espírito Santo fale com cada um que está aqui, cada um que está assistindo nesse momento. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fracassamos porque somos pecadores. Escondemos nossos pecados. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, há perdão. Há transformação, há restauração. Eu quero convidar você a se achegar a esse Deus em nome de Jesus e pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu tenho fracassado tanto na vida porque eu tenho desobedecido a Ti. Se é o seu caso, ore comigo nesse momento. Vamos nos colocar diante de Deus
e que Deus nos perdoe, que Deus nos transforme. Vamos orar? Pai querido, com muita humildade, nós nos aproximamos da Tua presença, ó Deus. Nós somos pecadores, ó Deus. Pecamos contra Ti, à semelhança de Acã. Não somos melhores do que eles. Somos pecadores também. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Jesus. Transforma as nossas vidas. Remove o nosso egoísmo, individualismo e ajuda-nos a viver para a Tua vontade, Pai. Ó Deus, se porventura tem alguém aqui ou assistindo que está escondendo há tanto tempo pecados, fala esse coração, Pai, para que haja confissão, para que haja conserto, para que haja restauração, Pai. E abençoe a vida de cada um, pois o Senhor é a nossa salvação. Nós oramos, ó Deus, e nos arrependemos dos nossos pecados. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.